Prestem muita atenção nesse slide, porque ele é um diferencial na vida da gente. Vou mostrar para vocês o que poucas pessoas conseguem falar de uma forma muito fácil desse entendimento, chamado uma reação de instinto. Isso aqui está acontecendo comigo e com todos vocês, com todos os nossos pacientes, com os nossos familiares, amigos, etc. Tá bom? Para a gente entender um pouco melhor sobre interpretação, nós seres humanos, nós percebemos o mundo. Nós não sentimos, nós percebemos o mundo através do quem? Do VATOP. E quem é o VATOP? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, esse córtex de elaboração que fica aqui atrás, ó, no nosso osso, né, na parte occipital do cérebro, talvez seja bom porque o córtex visual fica aqui, porque você tem uma cabeça inteira para pensar antes de fazer as besteiras na vida. Porém, nós estamos aí diante da pandemia. O Covid-19 bateu na nossa porta sem você pedir e nos trouxe medo, angústia, ansiedade, insegurança, incerteza, o desemprego. Eu não sei a vida de vocês hoje de relação, seus pais, parentais, como é que anda a pandemia. Eu praticamente passo metade do meu período em Recife e metade do período da minha vida em Campinas, São Paulo. Eu sei muito bem o que vocês estão enfrentando aí na pandemia. E essa pandemia, ela traz uma interpretação para cada indivíduo. E a gente tem uma relação entre o giro do símbolo do cérebro que conecta o nosso sistema límbico, né? O nosso tálamo e hipotálamo. E de quem que eu estou falando, professor? Eu estou falando disso. Eu estou falando de emoções, sensações, memórias e vivências. E por que eu estou falando isso? Porque a hora que você, eu, nós seres humanos, damos de cara com a pandemia, a nossa amígdala, ela faz um rastreamento de milissegundos e fala assim para você: perigo, 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 ameaça, angústia, incerteza. Qual que é o desfecho disso? Eu vou ter emprego? Eu vou terminar a faculdade? Eu vou ter aula presencial? Isso aqui vai ser online o resto da vida? Eu não sei o que é ser. Mas para a proteção sua e minha, a amígdala sequestra o seu lado racional. E aí, nesse estado de vigília em que você se pega ameaçado, em perigo e medo, ele te prepara para a fuga, para a defesa, proteção. Esse é o instinto que nós estamos vivendo na pandemia. Uma ativação involuntária do sistema nervoso autonômico, um comportamento alterado e o nosso córtex pré-frontal, que elabora, executa, planeja, ele está completamente alterado. E inconscientemente, prestem atenção nisso, inconscientemente damos respostas para o mundo. E aí esse mundo são vocês, alunos, nós professores, nós pais, nós irmãos, nós amigos, namorados, amantes, whatever que vocês queiram ser, né? Que vocês encaixem cada um nessa explicação. Nós estamos mostrando para o mundo alterações importantes em neurotransmissores inconscientemente, que nos traz o apertamento dos dentes, o aumento do bruxismo do sono e alterações importantes de sono em nós, seres humanos. Nós estamos com um déficit antidor terrível por conta desse sequestro instintivo da amígdala, que nos traz estresse, ansiedade e depressão. Ou seja, este aqui é um quadro do ser humano hoje, diante da pandemia. E a partir desse quadro que eu vou mostrar o meu bate-papo com vocês. Espero ter sido, talvez, bem elucidativo desse quadro aí, e depois eu vou pensar esses 5 ou 6 minutos, vai ser um presentão, para que vocês possam compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, tá bom? E aí a gente fala sobre isso aqui, ó. Isso é muito importante também, nós, né, por mais que a gente possa ter mais experiência que vocês, mas nenhum, a princípio, que estamos aqui juntos, a não ser o avô de vocês, um bisavô de vocês, possa ter vivido a Segunda Guerra Mundial ou a pandemia na época da febre amarela. Do contrário, nós estamos o quê? Angustiados, veja,
Nós temos um fechamento imprevisível, porque eu não sei o desfecho dessa pandemia. Eu não tenho controle, eu estou extremamente inseguro em tudo isso. Isso tudo gera uma cascata de reações que eu mostrei agora há pouco. E ali embaixo estão as informações, as referências bibliográficas disso. E a dor, ela gera um alerta. Porém, se eu tenho a dor como alerta, e se eu já tenho um processo... Opa, desculpe. Eu tenho um processo antecipatório, eu tenho como potencializar... Começa às 6. Gente, tem o microfone aberto, por gentileza. Pode. Eita. Tá certo. Gente, por gentileza, microfone fechado, por favor. Se tiver com o microfone aberto, por favor, feche. Eu perco o raciocínio aqui. Deixa eu voltar aqui. Renata, tudo bem aí? Posso continuar? Pode. Então vamos lá. Então, eu trago essa mídia aqui porque esses pacientes vão estar com vocês no ambulatório. Esses pacientes podem ser vocês. Então, se eu não tenho um sistema antecipatório, eu normalmente potencializo o meu estresse e a minha dor. Isso já foi feito, muitos estudos, né? Então, isso já foi comprovado com os sobreviventes da guerra, sobreviventes da pandemia. Gente, preste atenção no microfone. Vamos lá. Então, quando eu tenho um desfecho previsível, a tendência é eu atenuar, eu controlar melhor. Então, nós não temos um desfecho previsível da pandemia. Então, por isso que nós estamos extremamente estressados. Esse estímulo prolongado, quando eu montei esses slides, já são quase 6 meses. Então, nós estamos há 6 meses sob o instinto e sequestro da amígdala. E todas essas questões psicológicas que estão envolvidas na questão do Covid, elas estão sendo o quê? Permeando essas respostas, né, de altos níveis simpáticos e parasimpáticos. Ou seja, querendo ou não, gente, presta atenção nisso, querendo ou não, a pandemia, ela está nos tornando mais susceptíveis às dores na face, aumentando as possibilidades de DTM. É isso que eu quis mostrar para vocês hoje. E todos esses eventos, né, essa sobrecarga do sistema, culmina no aumento de pacientes com DTM. E aí, olha, a literatura mostra também que os sintomas de sensibilização central, depois, talvez a professora Renata vai mostrar um dia mais específico para vocês, mas a sensibilização central é aquele paciente que tem uma dor sem estímulo algum. Vou dar um exemplo, um fibromialgico, por exemplo, né? A fibromialgia é uma síndrome dolorosa que tem um acometimento inconsciente, involuntário. E esses pacientes estão muito mais exacerbados. Os estudos mostraram que esses fatores psicológicos de variação entre ansiedade, depressão e angústia está, assim, abarrotando os grupos de DTM, assim, de uma forma absurda. E depressão e ansiedade hoje faz parte de um processo. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se foi 2018 ou 2017, depois eu me cobro esse artigo disso. Foram feitos estudos nas universidades dos Estados Unidos e um estudo numa universidade, acho que foi de Belém ou no Rio Grande do Sul do Brasil. Pasmem, 60% de vocês aí, que estão me assistindo porque vocês estão fazendo odontologia, 60% dos alunos de medicina e de odontologia estão ansiosos ou depressivos. Tá bom? Só para vocês terem uma noção. E depois, se vocês quiserem discutir isso comigo, acho que vai ter tempo de fazer uma discussão, eu queria saber de vocês, o que está permeando na pandemia? Mais a ansiedade de vocês ou alguns aspectos depressivos, né? Que tudo isso aumenta as possibilidades aí, né? A relação verdadeira entre esse estresse que se vive e DTM. Essas hiperatividades musculares,
Elas estão aí. Então, vocês não vão encontrar assim, uma literatura muito fácil esse resumo de apresentação, né? E esse comprometimento autonômico, ou seja, esses impulsos periféricos, além de ampliar apertamento de dente, além de ampliar as possibilidades de distúrbios do sono, aumentam o bruxismo do sono dos nossos pacientes. Ou seja, a pandemia, por esse lado comportamental, a pandemia, por um desfecho inconsciente do ser humano, está trazendo para nós, da odontologia, um leque muito grande de possibilidades de controle dos pacientes. Agora, eu infelizmente falo para vocês, não é qualquer profissional formado em odontologia que se preocupa em entender o que está acontecendo, principalmente nesse assunto que eu estou abordando aqui. Tem gente querendo entrar na aula. Então, a preocupação nossa é exatamente mostrar para vocês que, se vocês que estão me assistindo estão apresentando o bruxismo do sono, ou vocês que estão nos assistindo aumentaram o apertamento de dente, ou aumentou a dor na face, vocês vão ficar assustados com o que vocês vão ver em seguida. Porque existe um outro processo de agravamento também do Covid. E, além de tudo, esses pacientes, né, que geraram o estresse da pandemia, eles têm até 6 vezes mais chance, né? A gente chama aqui, vou corrigir, de apertamento dental em vigília, porque não existe mais essa palavra, eu vou até corrigir depois, gente, bruxismo em vigília. Ou você faz apertamento dental em vigília ou bruxismo do sono, tá bom? Fiz aqui um pequeno organograma, tá bom? Para vocês entenderem a pandemia. Esse aqui é o ciclo. Quem me seguir no Instagram vai ver que eu fiz um desenhinho igualzinho a esse no papel lá no Instagram. Eu só transferi aqui para a mídia, até para ficar mais bonitinho, para vocês entenderem. Então, ó, pandemia, amígdala límbica, estado de alerta. Perigo, perigo, perigo. E com isso, o inconsciente, excitado pelo sistema nervoso autonômico, tá? Aproveita que vocês estão na faculdade, dá uma olhada lá nos livros, nas aulas, e vê quem é o sistema autonômico. Há uma liberação, dentre outras possibilidades, estou trazendo uma possibilidade, né, inconsciente do ser humano, liberação constante ou em excesso de cortisol e adrenalina. Isso culmina em quê? Estresse e ansiedade. E essa promoção de estresse e ansiedade vem junto com alterações de um sono, que você tem um sono não reparador, você tem um baixo limiar à dor, e as alterações de comportamento estão aí para a gente ver, né, a passo todo dia as alterações comportamentais. Isso, infelizmente, gente, o que aconteceu? Mantém contrações involuntárias, anota isso, da musculatura masseteriana e temporal anterior. Parece loucura, né? Mas não é. Foi feito um estudo na Escola Paulista de Medicina, isso já há 12 anos atrás. Presta atenção aqui, ó, na musculatura masseteriana e temporais anteriores. Fizeram espécie em cadáveres de idade entre 6 meses a 92 anos. Todas as décadas de vida. Em todas as décadas de vida, encontraram em nível de músculo masseter e temporal anterior fibras neonatais. E o que quer dizer isso, professor? Isso quer dizer que o nosso sistema autonômico involuntário, presta atenção, autonômico involuntário mantém as contrações do seu músculo masseter e temporal anterior, inconsciente, se você quer ou não. Isso, então, fecha esse ciclo de aumento do bruxismo do sono e aumento do apertamento em vigília em nós, né, que somos seres humanos. Então, gente, isso aqui é, como é que eu posso dizer, de extrema importância, independente da área em que você atua. Vocês como alunos de odontologia, nós como dentistas formados, mas isso aqui para uma área médica,
para a área comportamental, que eu lido aqui em Campinas, né, como psicoterapeuta, isso aqui é fundamental. Essa aulinha aqui para um paciente, ele fica muito feliz em saber que essas contrações, esse estresse, ele tem um modelo para ser aprendido e melhorado. Isso aqui não vem do nada. Ele vem praticamente esse aumento da pandemia. E olha essa imagem como mostra esse apertamento em vigília, né? Se eu tirar aqui, acho que vai aparecer. Esse bruxismo que eu falo, apertamento em vigília, ele é mantido via sistema nervoso inconsciente. Ou seja, então se você vê um quadro desse hoje dos pacientes, ele está amplificado. Então esse é o desfecho do nosso bate-papo. Ele está amplificado pelo nosso entendimento, muitas vezes equivocado ou não, de quem é a pandemia na vida da gente. E não feliz com tudo isso, tem coisa pior ainda para vir. Olha isso aqui. A gente não pode esquecer que o Covid, presta atenção, o Covid, ele é vírus, assim como o herpes zoster, o Zika, a AIDS. Ele vai causar uma meningoencefalite nos nossos pacientes. E depois eu queria até discutir depois aí com vocês, quem de vocês já foi acometido pelo Covid, depois no intervalo a gente bate um papo sobre isso. E qual o desfecho disso? Porque as manifestações do Covid, né, ele vai ter um abalo, ele vai ter um depósito em nível central. E as consequências possíveis serão, aliás, já estão sendo colhidas agora em pacientes que tiveram o Covid em março, abril ou maio. Hoje ele apresenta uma neurite pós-Covid. Aí vocês cobrem da professora Renata aí os empreendimentos, as aulas sobre isso. E olha essas imagens das lesões orais do Covid em nível dos pacientes em nível oral. Dê uma olhada aí nesses enantemas, né? Esse rush cutâneo, essas úlceras palatais, a gengivite causada das lesões de lábio. Essas lesões, elas vão embora, ok, gente? Olha essa aqui, então. Essas lesões, elas vão embora. Imagine um paciente com essa... Olha a sensibilização de pele. Olha essa criança. A lesão, ela vai embora. Vocês estão me entendendo? Porém, a informação do vírus fica. A informação do vírus fica na mente. Por quê? O sistema nervoso central, ele vai manter latente esse vírus no sistema nervoso do paciente. E aí uma das áreas que pode ser acometida, eu vou voltar aqui, é a face, é a boca. E aí a gente vai aproveitar agora um intervalo aí de tempo, que sobrou, para eu poder, primeiro, agradecer aí esse período, né? Coloquei uma aula que a gente daria aqui no curso de umas 4 horas em 45 minutos, né? Tá bom? Então, acho que agradecer aí a atenção de vocês e eu queria aproveitar para discutir um pouco esse tema que acredito que deixei vocês um pouco assustados, sim ou não? Abram as câmeras, por favor. Sabiam disso ou não? Assustador, né? Quem de vocês teve já o Covid? Quem de vocês já pegou já manifestou a doença de vocês? Alguém já? Pai, mãe, familiar? Eu fui, professor, Rafael. Ô, Rafael, você pegou o Covid? Foi, testei positivo em abril. E você teve sintoma na face? Não. Dos sintomas que geralmente são que a Covid apresenta, eu tive a perda do olfato, paladar e febre ininterrupta por 9 dias. Agora, os 3 primeiros dias, ainda não estava essa discussão de cloroquina, de azitromicina, então o tratamento era
o tratamento tópico do sintoma, né? Então, eu passei tomando analgésico durante esse período, o antitérmico durante esse período, e nos 3 primeiros dias, quando passava o efeito da medicação, a febre voltava. Depois que passou esse intervalo dos 3 primeiros dias de febre ininterrupta, aí eu tive pelo menos um episódio de febre por dia até completar o 9º dia. E fiz o teste no 10º dia. E aí, acho que no 10º dia que saiu. Você tomou cloroquina? Não, não.